A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que estamos mais uma vez aqui para estudarmos dessa feita um tema tão glorioso, tão maravilhoso. Agora dessa feita, a ressurreição de Jesus. Vamos lá, a ressurreição de Jesus. O texto base está em Lucas capítulo 24, versículo 36 a 43, que diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Temos ainda aqui nosso texto de ouro, nossa meditação, que diz assim: E 8 dias depois, estando outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. E disse Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, já linkando esse texto aqui com o outro, veja que o outro texto de Lucas fala que ele apresentou ali os demais discípulos. Tomé não estava presente, e agora dessa feita Tomé está presente, e ele demonstra ali a sua incredulidade, demonstra ali a sua falta de crença na ressurreição, e passa isso para os demais. E 8 dias depois que ele já tinha aparecido a primeira vez, aparece novamente. Desta feita agora estavam trancados, e Jesus, ele aparece no meio deles, e Tomé é confrontado naquele momento, é tratado naquele momento. O Senhor chega para ele e diz: Tomé, toca aqui nas minhas mãos. Veja aqui, coloca aqui a tua mão aqui no meu lado. E Tomé, ele se rende e diz: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor diz para ele: seja crente. Tomé, nós temos que ser crente. Meus irmãos, nós temos que ser crentes, nós temos que acreditar. E principalmente nesse fato, isso está relacionado à nossa salvação, acreditar na ressurreição. Paulo, ele fala em Romanos capítulo 10, e o versículo de número 9, diz assim: a saber que com seu coração crer e com sua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O versículo de número 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, esse é o tema de hoje. Tema maravilhoso, né? A ressurreição de Jesus. E que nós estamos adentrando nele com alegria. Alegre o teu coração, porque Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo e vive para todo sempre. Foi assim que ele se apresentou a seus discípulos e disse, uma das suas aparições, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Diferente do que muitas pessoas dizem,
eu sou igual São Tomé, eu só acredito se ver. Olha, mas Jesus Cristo, ele corrigiu Tomé. Ele corrigiu, meu irmão. Devemos lembrar disso. Nós somos crentes. Nós acreditamos. Principalmente no que o Filho de Deus diz. E ele fez uma promessa para nossas vidas. Que nós também ressuscitaremos. E quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Disse um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, o apóstolo João, né? Mas isto é, se nós estivermos mortos no período da sua vinda, mas estivermos vivos, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, Jesus, o modelo da ressurreição, é o primeiro tópico. O primeiro item diz, o milagre da ressurreição. Os discípulos estavam desanimados. É claro, como a gente vai falar de um rei morto? E realmente ele tinha morrido. Como falar sobre o reino de Deus naquela situação? O Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Mas os discípulos estavam desesperançados. É claro, Jesus já tinha falado a respeito que ele iria ressuscitar. Mas essas palavras eles não tinham coragem de perguntar. Certamente eles pensavam como os triunfalistas pensam, né? Que só vão ter triunfos, só vão ter vitórias. É claro, para termos a vitória nós temos que travar a luta, nós temos que travar a peleja, e aí sim nós temos a vitória, né? Nós só podemos ter vitória em nossas vidas no sentido espiritual, mas que nós sofremos algumas coisas. Inclusive Paulo, ele disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa que ele pode suportar todas as lutas e ser vitorioso e triunfar, né? Ele mesmo disse, graças a Deus que nos faz triunfar. E é por Cristo Jesus, ele que nos faz triunfar. Nosso Cristo, ele venceu, ele vence a morte. Agora, no terceiro dia, ele ressuscita. É interessante que os próprios fariseus, eles tinham ali a preocupação e acusa Jesus diante de Pilatos. Diz assim, olha, aquele enganador disse que ia ressuscitar. Nós queremos um efetivo de guarda lá para guardar o túmulo. E Pilatos concede. E eles guardam inutilmente, porque quando foi o terceiro dia, o anjo veio removendo aquela pedra e nosso Cristo ressuscitou e está vivo para todo sempre. E eles ficaram como mortos no chão e conta para os príncipes. E aí eles reunidos, eles lhe oferecem muito dinheiro, né, para dizer que os discípulos dormiram e eles dormiram e os discípulos vieram e roubaram o corpo. E o comentarista ressalta aqui algo interessante. Se eles estavam dormindo, como que eles podem afirmar que foram os discípulos que roubaram? Olha que coisa linda, né? E se eles viram, por que eles não deteve? Por que eles não impediram que os discípulos levassem? Ou imediatamente não tomaram a providência? E essa questão dos guardas aqui é mais uma prova de que nosso Cristo ressuscitou. São mais testemunhas. Aqui é mais umas das testemunhas de que ele ressurgiu, ele ressuscitou. A incredulidade a respeito da ressurreição. Os discípulos, eles não acreditaram nas mulheres que primeiro viram ele. Eles ficaram, totalmente desesperançados a esse respeito, porque para eles isso era algo impossível. Era algo impossível, mas nosso Cristo, no domingo de manhã, bem cedo ainda, ele ressuscita. E os discípulos, eles tiveram que ser ensinados novamente. Veja ali aqueles dois no caminho de Emaús. Cristo explica para ele e mostra para eles, né, que tinha que acreditar em tudo que estava escrito
Era em tudo que estava escrito. A realidade da ressurreição. Nós vemos que Lucas, ele registra de maneira linda, de maneira gloriosa, né, os fatos em que sucedeu ali os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus Cristo lhe abre a escritura, lhe abre o entendimento para que eles pudessem relembrar o que estava escrito. E diz a palavra do Senhor que ele abriu-lhes o entendimento. E foi no partir do pão que veio ali a revelação. No partir do pão é que eles reconhecem a Cristo. E aí eles retornam e encontram os demais. E o Senhor já tinha também aparecido para Pedro. E faremos a seguir o próximo tópico. Estamos de novo aqui dando continuidade ao segundo tópico, que fala sobre a ressurreição de Jesus, que é dividido em 3 subtópicos, que diz o período da aparição, a mensagem de Jesus no período da aparição e a prioridade de Jesus no período da aparição. Primeiro item, o período da aparição. Foi cerca de 40 dias. Ele teve que ficar durante 40 dias para que os discípulos não perdessem a fé. E aí ele se manifesta. Muitos episódios ocorreram. Veja que os discípulos voltaram a pescar. Jesus, ele reafirma ali a chamada de Pedro. Pedro, ele tinha que encabeçar, ele tinha que tomar a frente, a liderança. Todos estavam com os olhos em Pedro, né? E o Senhor, ele restaura Pedro. E ele disse assim para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Deus, eu quero que fique fixado em nós. O Senhor é um Senhor de oportunidade. O Senhor é um Senhor de restauração, de tratamento. Ele trata, ele chega para nos tratar. Até quando ele nos corrige, a Bíblia diz assim que ele repreende, o escritor aos Hebreus ele diz, ele repreende e castiga todo aquele quanto ama. Então o Senhor, ele quer que nós se alinhemos, ele quer que nós entramos no centro da sua vontade. O escritor aos Hebreus diz assim: aquele que manqueja não se desvia inteiramente, antes seja sarado. Então o Senhor, ele tem um desejo, e que a pessoa que entra no caminho tortuoso, a pessoa que tem uma chamada de Deus, que se erga, né? E eu estou falando para a classe do discipulado. Lembra que se você está sendo ensinado, Deus quer que futuramente você ensine outras pessoas. E uma delas é sobre a ressurreição. Uma delas é sobre a recuperação, que o Senhor recupera. E o Senhor, ele levanta o caído, né? Mas essa pessoa também precisa se arrepender. Lembra, Pedro chorou amargamente. Pedro queria, Pedro tinha vontade. Pedro, ele se deixou conduzir pelo Senhor. Ele se deixou ser orientado. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, é importante também analisarmos que ele apareceu para aproximadamente ali os 500 irmãos. Veja o texto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. O capítulo 15 inteiro, veja lá, é lindo de você ver, né? Cristo fala sobre, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, ele argumenta sobre a ressurreição. Vê aí os gregos de novo, né? Eles tinham dificuldade, né? Porque era muito racional. Para eles era inconcebível um espírito voltar para o corpo, porque eles acreditavam que essa matéria aqui não prestava, que essa matéria era a prisão da alma. E Cristo, pelo contrário, ele mostrou que nós temos que santificar corpo, alma e espírito e conservar irrepreensível para a sua vinda gloriosa, porque ele vem. Vamos lá, o item de número 2 diz assim: a mensagem de Jesus no período da aparição era a mesma mensagem. Ele estava só reafirmando a mensagem, ele estava só confirmando a mensagem, validando ali a mensagem, mostrando dele o que se referia à mensagem do reino. Ele continuava falando a mesma mensagem, e eles tinham que anunciar a mesma mensagem. A prioridade de Jesus no período da aparição. Então, eram vidas, assim como antes também eram vidas. Não era religião, não era instituição, era vidas, a vida das pessoas. E ali ele delega os discípulos, como eu falei anteriormente,
quando ele restaura Pedro, ele fala assim para Pedro: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, Ele perdoa e nos dá uma oportunidade de cuidar de outras pessoas. Ele nos restaura e Ele nos dá a oportunidade de restaurar outras vidas, orientando através da sua gloriosa palavra. Tá? E agora, já finalizando, vamos para o terceiro tópico, que diz o significado da ressurreição de Cristo. Olha que coisa gloriosa, né? Agora, já finalizando, que no terceiro tópico, e o primeiro item diz assim: a ressurreição, uma promessa milenar. Olha, isso já se conhecia no Antigo Testamento. É claro que bem antes, no princípio, se tinha um pouco entendimento a esse respeito. É tanto que quando Jó ele fala a respeito da ressurreição, dá a entender que ele não conseguia assimilar a questão da ressurreição. E ele diz que há esperança para a árvore cortada, mas se ele morresse, dá a entender que não havia esperança. Pelas suas palavras, dá para entender que eles não tinham esse conhecimento avançado. Mas posteriormente nós vemos que Daniel, ele já tem uma conotação maior, já tem um esclarecimento maior, porque ele fala no seu capítulo de número 12 do seu livro, diz assim: que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha, irmão, isso é uma realidade. Tem pessoas que, quando ouve a gente pregar o evangelho, ou ouve você anunciar o evangelho, acha que é uma opção. Uma das opções que você tem de aceitar ou não, de você querer ou não, mas é a única salvação. É a única salvação. Se a pessoa for de Cristo, ele vai ressuscitar para quê? Para a vida eterna. E os outros vão ressuscitar para quê? Para a condenação eterna e desprezo eterno, né? O Senhor, ele não invalida a sua palavra, ele só confirma a sua palavra. Ele não pode negar-se a si mesmo. É por isso que nós seguimos Ele. E graças a Deus, seguimos com alegria, né? Seguimos com felicidade. Mas nós sabemos a consequência também de não seguirmos. Tem pessoas que é contra a palavra de sentença, a palavra de juízo, mas foi o Senhor que disse. Ele não disse para os seus discípulos, após ressuscitar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Aí diz: ora, o Senhor, os discípulos tendo partido, pregaram por todas as partes, confirmando o Senhor com eles, com os sinais que se seguiram. Amém. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre a salvação e condenação. A rejeição da mensagem do Senhor Jesus Cristo, da mensagem de morte e ressurreição de Cristo, ela leva à condenação, porque a pessoa está rejeitando a única oportunidade que foi oferecida pelo Pai. Então, não existe meio termo. A ressurreição se cumpre em Jesus. É interessante dizer que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar definitivamente, porque os demais, desde o Antigo Testamento, que ressuscitavam, eles morriam novamente. E até aqueles que ressuscitaram próximo ali, a filha de Jairo, depois posteriormente, ou melhor, a filha de Jairo e Lázaro, eles posteriormente morreram. Mas Cristo foi o primeiro a ressurgir. Nós vemos que na sua ressurreição fala de outras ressurreições. Mas é bom que nós entendemos, para nós não possamos entender fora de contexto. Entender o texto. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Se por acaso você entendeu que existiam outras pessoas que ressuscitou antes deles definitivamente, é interessante avaliar o texto e depois nos procura. E nós conversaremos sobre o assunto. Porque Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E Paulo, ele trata dessa questão.
trata dessa questão que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressurgir, ele foi o primeiro a ressuscitar. Portanto, ficamos com essa mensagem: Jesus é a primícia dos que dormem, e nós também ressuscitaremos posteriormente, isto é, se nós tivermos que passarmos pela morte. Mas nós sabemos que aqueles cristãos que morreram, eles também vão ressuscitar. Lembra que ele confrontou ali os saduceus que não acreditavam em ressurreição? Ele falou assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Jesus Cristo reforça, diz assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então o Senhor já apontava para a ressurreição, sem dizer que nesse próprio texto o Senhor Jesus Cristo diz assim: para ele todos vivem. Para ele todos vivem. Existem algumas pessoas que acham que estamos num sono profundo. Não. O nosso espírito, a nossa alma, ele é muito mais, talvez, ele é muito mais consciente do que, ou na mesma proporção, consciente quanto a nossa vivência aqui. Cristo, ele reforçou isso quando ele conta a história do rico e de Lázaro, sobre a vida após a morte. Então, vemos agora o terceiro e o último item, que diz assim: a ressurreição como a esperança central do Evangelho. Então, Paulo, ele argumenta no capítulo 15, depois eu reforçando, depois você lê lá esse texto, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então Cristo ressuscitou. Ele estava confrontando os gregos porque ele escreve a carta aos Coríntios e diz assim: se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, meus irmãos, que possamos segurar essa doutrina. Doutrina é o ensinamento da ressurreição. Cristo ressurgiu e Ele está vivo e Ele breve voltará para nos buscar. Que Deus abençoe, que Deus os guarde no seu amor e que possamos dizer: Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. O Jesus que está vivo, que pode resolver as nossas causas. O Jesus Cristo que está vivo e pode salvar perfeitamente o perdido. Cristo ressuscitou para a nossa alegria. Cristo ressuscitou para a nossa esperança. Cristo alegrou o coração dos discípulos e mandou ficar em Jerusalém, esperando a promessa. E agora nós somos também servos dele. Os novos convertidos, os irmãos que ainda não receberam, é bom esperar. E devem esperar a promessa do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder, porque você só consegue executar a obra de Deus cheio do poder do Espírito Santo, para executar a obra, dar continuidade à obra, porque foi essa a missão que o Senhor delegou aos seus discípulos depois de ressuscitado, e Ele ordenou para que pregássemos o Evangelho, mas que possamos pregar o Evangelho cheio do poder do Espírito Santo de Deus, com a manifestação dos dons do Espírito Santo. Deus abençoe, nos procure e iremos dar continuidade a mais explicação sobre essa questão que é tão valiosa e tão gloriosa para nossas vidas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.